E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez, cara, eu acabei de postar um vídeo falando sobre o filme do Max Steel, né? O filme live action do Max Steel, porque eu assisti o filme live action do Max Steel. Aí fiz uma reviewzinha assim, bem tranquilo. E eu comentei no vídeo sobre o fato de eu não gostar do reboot do Max Steel. Apesar de admitir que ele não é ruim. E aí eu tô aqui pra explicar o que eu gosto no reboot, o que eu não gosto. E o que eu gosto no clássico e o que eu não gosto no clássico, tá? Eu prefiro o Max Steel clássico. Mas o reboot é melhor, eu acho que ele é melhor do que... Eu já vou melhorar a postura, tá, gente? Tô botando uma meia, que eu sou muito friento. Enfim, é. Eu prefiro o Max Steel clássico, porque eu gosto do modelo de herói do Max Steel clássico e eu acho que o reboot, por mais que ele faça, assim, um herói legal, com um bom desenvolvimento, não é Max Steel, né? Pra quem assistiu, inclusive pegar aqui um desodorante, alguma coisa, que eu acabei de tomar banho. Enfim, pra quem assistiu o Max Steel clássico, sabe que ele é um modelo de herói que não se faz mais tanto. Principalmente porque entrou em popularidade heróis como Homem-Aranha, que é um tipo de herói mais urbano e também mais jovem, né? Estilo Homem-Aranha, Super Choque, entre outros super-heróis. E também porque cada vez se popularizou mais o herói com o coração mais amolecido, o herói mais afeminado, não sei se é a melhor palavra, o herói mais sensível, sensível é uma palavra melhor, que não é necessariamente afeminado, mas heróis mais sensíveis. E o Max Steel não era esse tipo de herói. E nada contra esse tipo de herói, pelo contrário, eu gosto bastante, me identifico muito mais com eles do que com heróis super casca-grossas. Porque eu não sou uma pessoa exatamente super casca-grossa pra 100% das situações. Mas eu acho que tá muito em falta isso nas animações, nos desenhos, nos novos personagens. Lógico que mesmo esse Max Steel antigo é de quando eu era bem criança mesmo, e o Max Steel reboot já é de quando eu era criança, então não é como se eles estivessem exatamente nos tempos atuais e sendo moldado por esses novos heróis. Não necessariamente, o Max Steel original mesmo é de outra época, onde eu acho que talvez fosse mais comum ter heróis mais casca-grossas, assim. Só que a minha crítica pro Max Steel Reboot é simplesmente que ele não é Max Steel, gente. É outra coisa, assim. O Max Steel sempre teve o modo turbo como uma coisa, um poder dele mesmo, né? Tanto aquele poder verde, um negócio tipo assim. Me lembra, o modo turbo sempre me lembrou muito os poderes do Johnny Cage, do Mortal Kombat. Pra quem já jogou vai entender muito o que eu tô falando. Era uma coisa bem parecida. E eram poderes de fato, né? O Max Steel sempre foi um herói muito independente, sempre foi um herói experiente, assim, desde praticamente as primeiras animações. Lógico, estou falando tudo de cabeça, tá, gente? Eu não lembro exatamente, mas do que eu lembro, ele era um herói experiente, ele era um herói que já estava há tempo como super-herói. Ele não estava aprendendo, ele não estava descobrindo os seus poderes, ele descobria novos poderes. Mas ele já era um cara que você via que, apesar de ter superiores a ele na N-Tech, ele era um cara acima, ele era um cara que você, pô, chegou Max Steel, e não era tipo um herói novo, novato, um adolescente, né? Enquanto o Max Steel Reboot, ele é um adolescente, ele inclusive depende do Steel, que é um robozinho lá, que tem toda a história aí do Max Steel Reboot, enfim. E é igual eu falo, Max Steel Reboot, eu também vou partir primeiramente em defesa do Max Steel Reboot, porque não é ruim, tá, gente? Tá longe de ser ruim. Ele é muito bom, na verdade. Em muitos pontos até melhor do que o clássico, tem muito mais desenvolvimento do que o clássico. Porque se a gente for lembrar, o clássico, ele tinha filminhos que não eram nem de 1 hora os filmes. Era 40, 50 minutos, a maioria deles. Então, assim, não tinha muito espaço para desenvolvimento. Era muita informação jogada na sua tela, muita ação, informação e tudo de uma vez, assim. Então, eu acho que ele era animações legais para promover brinquedos. E não passava muito disso. Não tinha muita profundidade. Não tanta quanto poderia ter se fosse em algum outro formato, como é o formato do reboot, que realmente tem uma profundidade, tem uma continuidade, que mesmo que se perdeu em alguns desenhos, pelo que eu lembro do pessoal comentando, do que eu já vi, e do que eu lembro mesmo de ter assistido, o reboot ele tinha sim uma certa continuidade nos episódios. Então, é uma obra boa, tá? O reboot não é ruim, pelo contrário, é bem legal. Só que não é Max Steel, é outra coisa.
É o meu único problema com o reboot. Eu consigo entender que ele é uma boa obra, mas que ele não tem nada a ver com o que é Max Steel, do que era Max Steel, pelo menos. Não sei o quão se popularizou, não sei se popularizou mais esse Max Steel do reboot do que o clássico. Talvez o padrão tenha se tornado ele, mas o meu padrão não é ele, né? O meu padrão sempre foi o Max Steel antigo, que foi o que eu acompanhei, assisti, o que eu tive muitos bonecos. Acompanhei a chegada do reboot, mas já era uma época que eu tava passando da adolescência, da infância para adolescência. Então, perdi um pouco do hype que eu tinha no Max Steel com esses bonecos. Eu não gostava muito deles. Que eles tinham, que eu me lembrei, eles tinham menos articulações, né? Eram bonecos piores. Efetivamente falando, eram piores do que o antigo Max Steel. Então, tudo isso foi contribuindo para eu desanimar um pouquinho. E, enfim, eu acho que é isso. Não consigo falar que o reboot é ruim, e eu acho que quem fala que o reboot é ruim tá sim sendo meio cego pela nostalgia. Diferente de falar que o reboot não tem muito a ver com o Max Steel. Assim, ele pega conceitos do Max Steel e transforma em coisas completamente diferentes do que era o Max Steel original. Então eu não consigo muito identificar o Max Steel ali. Eu vejo um desenho legal, mas se você me falar Max Steel, eu vou lembrar do Max Steel antigo, cara. Porque eu não vejo esse cara como Max Steel. Então, esse desenho novo, né? Então esse é o meu único problema com o reboot de Max Steel. E o meu problema com o clássico é que sim, falta desenvolvimento, era um desenho bem rushado que era mais feito para vender boneco. Mas era divertido, né? E, enfim, acho que tem seus prós e contras, né? Não vou ser um cara que vai condenar um ou outro. Enfim, deixa aí a opinião de vocês. Tamo junto, é nóis.